Você já teve a sensação de que alguém está te observando, mesmo estando sozinho? Ou já sentiu que reconheceu uma pessoa na multidão, mas quando olhou melhor, era um completo estranho? Hoje vou te revelar algo perturbador. Existe um inquilino na sua cabeça que toma decisões por você, cria memórias falsas e literalmente reescreve a realidade diante dos seus olhos. E o mais assustador, você nunca vai saber quando isso está acontecendo. Nos próximos minutos, você vai descobrir como a sua mente é, ao mesmo tempo, a coisa mais incrível e mais aterrorizante que possui. Prepare-se para questionar tudo o que acredita sobre sua própria percepção da realidade. Deixe-me começar contando a história mais perturbadora que já ouvi na neurociência moderna. Em 2011, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, conheci um paciente que mudou completamente minha compreensão sobre consciência. Vou chamá-lo de João para preservar sua privacidade. João havia sofrido 2 AVCs que danificaram completamente seu córtex visual. Ele estava clinicamente cego. Não conseguia distinguir luz de escuridão, não via formas, cores, absolutamente nada. Durante nossa primeira consulta, ele me disse, com uma voz carregada de tristeza: "Doutor, é como se eu vivesse em um mundo de breu eterno." Mas então, olha só, algo extraordinário aconteceu. Durante uma sessão de terapia ocupacional, a fisioterapeuta acabou derrubando uma caneta, assim, sem querer. João, sem hesitar, estendeu a mão e pegou a caneta no ar. Todo mundo ficou em silêncio. "Como você fez isso?" perguntei incrédulo. "Fez o quê?" Ele respondeu genuinamente confuso. "Então decidimos fazer testes mais rigorosos. Colocamos o João em uma sala cheia de obstáculos, cadeiras, mesas, objetos espalhados pelo chão. Pedimos para ele atravessar a sala. 'Impossível, doutor. Vou me machucar,' ele protestou. Mas quando o encorajamos, algo mágico aconteceu. João caminhou pela sala, desviando de cada obstáculo, como se tivesse um mapa mental perfeito do ambiente. Quando terminei o teste, ele estava em lágrimas. Eu juro que não consegui ver nada. Foi como assistir a um milagre que, sinceramente, a ciência ainda luta para explicar, um lembrete de que o cérebro guarda segredos que desafiam nossa lógica. Essa condição tem um nome científico: visão cega, ou blind sight. Descobrimos que aproximadamente 15% dos pacientes com lesões no córtex visual apresentam essa capacidade. Mas aqui está o que mais me assombra. Se João pode processar informações visuais sem estar consciente disso, quantas outras coisas nosso cérebro está fazendo sem nos avisar? Talvez a parte mais assustadora seja perceber que seu cérebro já está tomando decisões sobre sua vida enquanto você acredita estar no controle. Pense naquele momento em que você estava dirigindo na Marginal Tietê, completamente absorto em uma conversa no celular via Bluetooth, e de repente se viu mudando de faixa para evitar um carro. Você nem percebeu conscientemente o perigo, mas algo dentro da sua cabeça já havia processado a situação e tomado a decisão. É como ter um piloto automático que nunca te consulta sobre o destino. Agora quero que você participe de um experimento comigo. Olhe diretamente para a tela do seu dispositivo, mantendo os olhos fixos neste ponto específico. Sem mover o olhar, tente perceber o seu nariz. Consegue vê-lo? Provavelmente não. Agora feche o olho esquerdo e mantenha o direito aberto. Pronto! Seu nariz apareceu magicamente no seu campo de visão. Mas onde ele estava há 5 segundos? Sempre esteve ali, é claro. A diferença é que seu cérebro tomou uma decisão editorial. Este nariz está atrapalhando a vista, vou removê-lo da imagem. É como se você tivesse um editor de fotos profissional morando na sua cabeça, constantemente retocando a realidade antes de apresentá-la à sua consciência. Esta não é uma peculiaridade inofensiva. Em 2019, pesquisadores da Unicamp conduziram um experimento revelador. Eles filmaram pessoas caminhando pelas ruas de Campinas, enquanto usavam óculos especiais que rastreavam o movimento dos olhos. Descobriram que nosso cérebro edita aproximadamente 40% do que vemos, criando uma versão mais limpa e organizada da realidade. Lembro-me de uma manhã em que estava tomando café na padaria perto de casa. Havia um homem sentado na mesa ao lado lendo o jornal. Quando levantei para pagar, olhei novamente e o homem havia desaparecido. Perguntei ao padeiro: "Onde foi o senhor que estava ali?" Ele me olhou confuso. "Que senhor? Não tinha ninguém ali nos últimos 10 minutos. Mais tarde, descobri que isso tem nome na neurociência: preenchimento perceptual. Nosso cérebro literalmente inventa detalhes para preencher lacunas na informação visual. Aquele homem no jornal, meu cérebro provavelmente pegou alguns elementos, uma cadeira, sombras, movimento periférico, e construiu uma pessoa inteira. Como um romancista que transforma 3 palavras em uma história completa.
E se metade das coisas que você viu hoje simplesmente nunca existiram? Estudos mostram que isso acontece constantemente. Quando você vê um amigo na multidão do shopping, provavelmente está vendo apenas 30% dos detalhes reais. O restante é seu cérebro preenchendo as lacunas com memórias de como aquela pessoa deveria parecer. E se metade do que você viu hoje simplesmente nunca existiu? É por isso que às vezes você acena para um completo estranho. Seu cérebro estava tão confiante na sua edição que você nunca questionou. Vou te contar sobre um experimento que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre livre-arbítrio. Em 2017, psicólogos da Universidade Federal do Rio de Janeiro recriaram um estudo clássico da neurociência com um toque brasileiro que tornou os resultados ainda mais impressionantes. Eles mostraram para 200 participantes 2 fotos de rostos e pediram para escolherem o mais atraente. Simples, certo? Mas usando uma técnica de prestidigitação, eles secretamente trocaram as fotos. Quando perguntavam, por que você escolheu esta pessoa? 73% dos participantes não notaram a troca e começaram a criar explicações elaboradas para uma escolha que nunca fizeram. Ah, eu gosto muito do sorriso dela. Parece uma pessoa confiável, disse uma participante, descrevendo detalhadamente uma mulher que ela havia rejeitado segundos antes. Ele tem olhos bondosos, me lembra meu avô, explicou o outro, referindo-se ao homem que definitivamente não era sua primeira opção. Mas o que mais me impressionou foi quando eles repetiram o experimento com brigadeiros. Sim, brigadeiros. Ofereceram 2 tipos, um tradicional e outro com granulado colorido, e pediram para as pessoas provarem e escolherem o preferido. Depois, secretamente, serviram o brigadeiro rejeitado. 9 entre 10 pessoas não notaram a troca. E olha só, o mais surpreendente, elas criaram justificativas apaixonadas. Aliás, se até o seu doce preferido pode enganar o seu cérebro, imagina o resto. Se está gostando dessas descobertas, deixa o seu like agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais gente curiosa como você. Este granulado colorido traz memórias da minha infância, disse uma senhora, defendendo o doce que havia desprezado minutos antes. Prefiro o sabor mais suave do tradicional, afirmou um jovem, convencido de que estava saboreando sua primeira escolha. Isso me fez pensar. Quantas das nossas convicções mais profundas são apenas racionalizações posteriores para decisões que nossa mente inconsciente já tomou? Quando você escolhe seu candidato político, seu parceiro amoroso, sua carreira, quem realmente está no controle? O mais perturbador veio quando testaram isso com opiniões políticas. Apresentaram questionários sobre temas como impostos, segurança pública e meio ambiente. Depois mostraram aos participantes versões manipuladas de suas próprias respostas, versões que contradiziam completamente suas posições originais. Resultado: 68% das pessoas defenderam apaixonadamente opiniões opostas às que haviam expressado 15 minutos antes. É claro que apoio o aumento da carga tributária para empresas, declarou um empresário, lendo uma resposta que havia sido invertida pelos pesquisadores. Ele criou argumentos sofisticados para uma posição que contrariava seus próprios interesses financeiros. Agora vou te ensinar um truque que vai te assombrar para sempre. Olhe fixamente para uma estrela brilhante no céu noturno. Pode ser Sirius, a mais brilhante que vemos do Brasil. Mantenha o olhar fixo por cerca de 30 segundos. De repente, a estrela vai desaparecer completamente, como se alguém tivesse apagado uma lâmpada no cosmos. A estrela não foi a lugar nenhum. Ela continua lá, brilhando com a mesma intensidade de sempre. Seu cérebro simplesmente decidiu que ela não era mais importante e a deletou da sua percepção visual. Esta descoberta me levou a uma experiência pessoal aterrorizante. Estava dirigindo na rodovia dos Bandeirantes à noite, uma estrada que conheço como a palma da mão. De repente, percebi um carro parado no acostamento com o pisca-alerta ligado. Meu primeiro pensamento foi: esse carro não estava aí quando passei há 20 minutos, mas quando verifiquei no GPS, descobri que havia passado pelo mesmo local apenas 3 minutos antes. Aquele carro estava lá o tempo todo.
Meu cérebro havia decidido que um carro parado não era relevante para minha jornada e simplesmente o removeu da minha percepção consciente. Pesquisadores da UFRJ descobriram que isso acontece constantemente no trânsito urbano. Em um estudo com câmeras nos óculos de motoristas navegando pelo centro do Rio de Janeiro, encontraram que 23% dos acidentes, surpresa, envolviam obstáculos que estavam no campo visual do motorista por mais de 8 segundos antes da colisão. O cérebro havia classificado esses obstáculos como irrelevantes e os tornado invisíveis. Mas o fenômeno vai além do visual. Durante o Carnaval de 2020 em Salvador, uma amiga minha jurou que havia dançado a noite inteira ao som de uma banda de frevo. Quando mostrei a ela os vídeos que gravamos, descobrimos que a banda havia tocado apenas Axé Music. Seu cérebro havia editado a trilha sonora da noite para corresponder às suas expectativas. Você já ficou olhando as ondas do mar por muito tempo? Se sim, deve ter experimentado algo estranho quando finalmente olhou para a areia. Tudo parecia se mover na direção oposta, como se a praia inteira estivesse flutuando para trás. Esta ilusão tem nome, efeito waterfall, e revela algo perturbador sobre como processamos movimento. Em 2018, durante uma viagem para Fernando de Noronha, experimentei isso de forma intensa. Havia passado 40 minutos observando as ondas quebrarem na Praia do Sancho. Quando finalmente olhei para as rochas, elas pareciam estar deslizando lentamente em direção ao mar. A explicação científica é fascinante e assustadora. Você já se perguntou por que seu cérebro insiste em ver movimento onde não existe? Temos células específicas no cérebro, chamadas neurônios detectores de movimento, que funcionam como sentinelas, sempre alertas para captarem qualquer deslocamento no ambiente. Quando você observa movimento constante em uma direção, essas células específicas ficam cansadas, como funcionários sobrecarregados que começam a trabalhar mal. Você já jurou ver algo se mexendo no canto do olho? E quando olhou de novo, não havia nada lá? Quando você finalmente olha para algo estático, os neurônios que detectam movimento na direção oposta ainda estão frescos e enviam sinais mais fortes que os neurônios fatigados. Resultado: seu cérebro interpreta isso como um movimento real na direção contrária. E aí eu me pergunto, quantas vezes você já jurou ver algo se mexendo, quando, na verdade, era só o seu cérebro criando uma ilusão perfeita? Mas aqui está o que realmente me perturba. Esses neurônios evoluíram para nos proteger de predadores. Nossos ancestores dependiam deles para detectar um jaguar se aproximando entre as árvores. Hoje, eles nos fazem ver movimento onde não existe. Quantas vezes você viu algo se mover no canto do olho, mas quando olhou diretamente não havia nada? Um estudo da USP de Ribeirão Preto mostrou que pessoas que relatam ver vultos frequentemente têm neurônios detectores de movimento mais sensíveis que a média. Não é paranormal, é neurológico. Seu cérebro está tentando te proteger de ameaças ancestrais em um mundo moderno onde a maior ameaça é o trânsito, não felinos predadores. Se nossos olhos podem nos enganar dessa forma, imagine o que nossa memória é capaz de inventar. E acredite, às vezes essa invenção da memória é tão convincente que pode transformar completamente a vida de alguém, mesmo que o fato jamais tenha acontecido. Agora vou te contar a história mais perturbadora da minha carreira. Em 2019, uma mulher de 34 anos procurou meu consultório em São Paulo com uma queixa estranha. Ela tinha certeza absoluta de que havia sido sequestrada quando criança, mas sua família insistia que isso nunca aconteceu. Durante nossas sessões, ela descrevia detalhes vívidos. Lembrava do cheiro de cigarro do sequestrador, da cor azul do carro, até mesmo da música que tocava no rádio. Asa Branca do Luiz Gonzaga. Essas memórias eram tão reais para ela que havia desenvolvido trauma genuíno e fobia de carros azuis. Após semanas de investigação com a família, descobrimos a verdade perturbadora. Quando ela tinha 7 anos, havia assistido a um filme nacional sobre sequestro. O filme mostrava exatamente os detalhes que ela lembrava: o cigarro, o carro azul, a asa branca tocando no rádio. Seu cérebro havia pegado elementos ficcionais e os transformado em uma memória autobiográfica convincente. Isso não é raro. Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais mostram que aproximadamente 1 em cada 4 pessoas
possui pelo menos uma memória infantil importante que nunca aconteceu. Essas memórias falsas não são menos vívidas que as reais. Na verdade, às vezes, são mais detalhadas porque o cérebro precisa trabalhar mais para mantê-las coerentes. Olha só, a neurociência descobriu algo realmente assustador. Toda vez que você acessa uma memória, seu cérebro reconstrói tudo do zero. É como se você desmontasse e montasse novamente um quebra-cabeças, sempre que quisesse olhar para ele. E, sabe, a cada vez que remonta, algumas peças podem ser trocadas, outras adicionadas ou até removidas. Eu me lembro de uma memória bem específica da minha infância, meu avô me ensinando a andar de bicicleta no quintal de casa com minha avó aplaudindo ao fundo. Era uma memória preciosa, cheia de detalhes emocionais. Só que, anos depois, descobri, olhando umas fotos de família, que meu avô tinha morrido 2 anos antes de eu nascer. A pessoa naquela lembrança era, na verdade, meu tio. E não tinha quintal nenhum, era na rua mesmo. Meu cérebro foi editando a memória ao longo dos anos, trocando meu tio pelo avô que eu queria ter conhecido, colocando um quintal mais seguro, e minha avó como testemunha emocional. No fim das contas, essa memória falsa era mais bonita e significativa do que a real, então meu cérebro acabou preferindo ela. Faz assim, para um segundo e olha ao redor. Conta aí. Quantos rostos você consegue ver? Na tomada da parede, 2 olhos e uma boca. No desenho do azulejo, uma face sorrindo. Nas nuvens lá fora, perfis humanos te observando. Até no arranjo das frutas na mesa pode parecer que tem alguém te encarando. O seu cérebro está o tempo todo procurando rostos. Como se fosse um detetive obcecado que vê suspeitos em toda esquina. E isso não é por acaso não. É pura programação de sobrevivência. Bebês recém-nascidos, com só algumas horas de vida, já conseguem distinguir rostos de outros padrões. Antes mesmo de conseguirem focar os olhos direito, eles preferem olhar para arranjos que lembram faces. Durante meus estudos em desenvolvimento infantil lá no Hospital das Clínicas, eu observei uma coisa fascinante. Bebês prematuros, nascidos com apenas 28 semanas, já reagiam de maneira diferente a padrões que sugeriam rostos. 2 pontos e uma linha em formato de triângulo invertido, aquela configuração básica de olhos e boca, chamavam mais a atenção deles do que qualquer outro estímulo visual. Isso salvou nossos ancestrais. Em uma savana africana, reconhecer rapidamente se aquela sombra entre as árvores era um amigo ou um inimigo poderia significar a diferença entre vida e morte. Melhor enxergar 1000 rostos falsos que deixar passar um predador real. Mas em 2020, durante os primeiros meses de isolamento social, comecei a notar algo perturbador em mim mesmo. Estava passando muito tempo sozinho em casa, e comecei a ver mais rostos em objetos inanimados. A cafeteira me olhava com reprovação todas as manhãs. O roteador de internet piscava com malícia. Até a disposição das almofadas no sofá parecia formar expressões faciais. Pesquisadores da Unifesp descobriram que a solidão intensifica nossa tendência a ver rostos onde eles não existem. É como se o cérebro, privado de interação social real, começasse a fabricar companheiros virtuais. Durante a pandemia, relatos de pareidolia, o fenômeno de ver rostos em objetos, aumentaram 34% entre pessoas em isolamento prolongado. O caso mais famoso de pareidolia coletiva no Brasil aconteceu em 1994, quando milhares de pessoas alegaram ver o rosto de Jesus em um muro de Aparecida do Norte. Fotógrafos e investigadores não conseguiam identificar nada, além de manchas de umidade, mas para os fiéis, a imagem era cristalina. Seus cérebros, preparados pela fé e pela expectativa, transformaram padrões aleatórios em uma visão divina. E assim como vemos rostos onde eles não existem, também podemos ouvir palavras que nunca foram ditas. Feche os olhos e imagine esta situação. Você está em um bar lotado na Vila Madalena tentando conversar com um amigo enquanto toca sertanejo alto e pessoas gritam ao fundo. De alguma forma você consegue entender perfeitamente o que ele está dizendo. Como isso é possível? A resposta vai te surpreender. Você não está realmente ouvindo tudo o que pensa estar ouvindo. Seu cérebro está lendo os lábios do seu amigo
e inventando palavras para preencher as lacunas que o barulho criou. Em 2017, pesquisadores da Unesp conduziram um experimento revelador em bares reais de São José do Rio Preto. Eles filmaram conversas entre pessoas em ambientes com diferentes níveis de ruído. Depois reproduziram apenas o áudio para outros participantes. Resultado chocante. Sem as pistas visuais dos lábios, as pessoas conseguiam entender apenas 23% das conversas que haviam sido perfeitamente compreensíveis no momento original. Mais perturbador ainda, descobriram o efeito McGurk funcionando em português brasileiro. Quando você vê alguém falando ba, mas ouve o som ga, seu cérebro cria um terceiro som, da, que não existia nem no visual nem no áudio. É como ter um tradutor incompetente na sua cabeça que inventa palavras quando não consegue decidir entre o que está vendo e ouvindo. Experimente isso. Peça para alguém ficar na sua frente e articular silenciosamente a palavra banana, enquanto você reproduz o áudio da palavra laranja em fones de ouvido. Seu cérebro vai criar uma terceira palavra, talvez baranja ou lanana, misturando o que você vê com o que ouve. Se você também já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo. Vou adorar ler sua história. Isso acontece constantemente sem você perceber. Naquelas chamadas de vídeo durante o trabalho remoto, quando você entende perfeitamente seu chefe falando mesmo com a conexão ruim, você provavelmente captou apenas metade das palavras reais, e seu cérebro inventou o resto baseado no movimento dos lábios e no contexto. Uma vez, durante uma videochamada importante com um cliente, tive certeza de que ele havia aprovado um projeto dizendo: "Ah, perfeito, pode seguir em frente." Só que, quando recebi o e-mail dele uma hora depois, descobri que ele havia dito: "Na verdade, não sei, precisa repensar melhor." A conexão estava instável. Eu vi apenas movimentos labiais vagos. E, olha, meu cérebro otimista criou a resposta que eu queria ouvir. Vou terminar com a revelação mais perturbadora de todas. Aquela memória mais querida da sua infância, talvez um Natal especial, um aniversário marcante, o dia que aprendeu a andar de bicicleta, pode ser uma completa ficção que seu cérebro construiu ao longo dos anos. Não estou falando de detalhes alterados ou embelezamentos. Estou falando de eventos inteiros que nunca aconteceram, mas que são tão reais na sua mente quanto qualquer experiência genuína. Em 2020, durante a quarentena, decidi organizar fotos antigas da família. Encontrei uma imagem que me chocou. Era meu aniversário de 8 anos, e eu estava usando uma camisa azul, cercado por primos, com um bolo de chocolate na mesa. O problema? Eu tinha uma memória vividíssima desse mesmo aniversário, mas na minha lembrança eu usava uma camisa vermelha. Estava apenas com meus pais, e o bolo era de morango. Não eram apenas detalhes diferentes, eram realidades completamente distintas. Qual era verdadeira? Minha memória ou a fotografia? A resposta me assombra até hoje. Ambas eram reais no sentido de que ambas existiam fisicamente. Uma como registro fotográfico, outra como construção neurológica. Mas apenas uma havia realmente acontecido. Estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul revelam que aproximadamente 40% das nossas memórias de infância contêm elementos fabricados. Não por má fé ou imaginação ativa, mas porque nosso cérebro não diferencia memórias reais de construções baseadas em fotos, histórias familiares e desejos inconscientes. O mais aterrorizante: essas memórias falsas são frequentemente mais emocionalmente impactantes que as reais. Isso acontece porque nosso cérebro as constrói para satisfazer necessidades psicológicas profundas. A versão falsa do meu aniversário envolvia mais intimidade familiar e meu sabor preferido de bolo. Era uma memória melhorada que minha mente preferiu guardar. No fim das contas, talvez a lembrança mais bonita não seja a verdadeira. E está tudo bem. Psicólogos forenses brasileiros descobriram que testemunhas oculares, mesmo as mais honestas e bem-intencionadas, alteram inconscientemente suas memórias a cada vez que as relatam.
É como um jogo de telefone sem fio que você joga sozinho, na sua própria cabeça, por décadas. Em casos criminais, vi pessoas serem condenadas baseadas em testemunhos de vítimas que estavam absolutamente convencidas do que tinham visto. Não estavam mentindo. Suas memórias eram genuinamente reais para elas. Mas investigações posteriores com DNA ou câmeras de segurança revelaram versões completamente diferentes dos eventos. O que mais me perturba é saber que, neste exato momento, enquanto você absorve essas informações, seu cérebro está decidindo o que você vai lembrar sobre este vídeo. Daqui a 1 ano, quando alguém perguntar sobre o que aprendeu aqui, você pode relatar informações que eu nunca disse, exemplos que não usei, até mesmo um tom emocional diferente do que realmente empreguei. Sua memória desta conversa já está sendo editada, reescrita, personalizada pela sua experiência única. E você nunca saberá onde termina minha mensagem original e onde começam as adições do seu próprio cérebro. Depois de tudo que conversamos hoje, quero que você pare por um momento e reflita. Quem realmente está no controle da sua vida? Você, a pessoa consciente que acredita estar tomando decisões racionais? Ou esse inquilino misterioso que vive na sua cabeça, constantemente editando sua percepção, fabricando memórias e tomando decisões sem consultá-lo? A verdade é que você é simultaneamente o diretor e o ator principal de um filme que está sendo editado em tempo real por alguém que você nunca vai conhecer completamente, seu próprio cérebro inconsciente. Cada dia, ele remove informações que considera irrelevantes, adiciona detalhes que julga importantes e reescreve sua história pessoal para que ela faça sentido dentro da narrativa maior da sua vida. Isso não é necessariamente ruim. Esse sistema evoluiu durante milhões de anos para nos manter vivos e funcionais. Seu cérebro edita a realidade para protegê-lo do excesso de informação, cria atalhos para economizar energia mental e constrói uma versão coerente da sua identidade mesmo quando os fatos são fragmentados e confusos. Mas reconhecer essa realidade muda tudo. Quando você entende que suas percepções são construções, suas memórias são narrativas editadas, e suas escolhas podem ser racionalizações de decisões inconscientes, você ganha uma humildade profunda sobre a natureza da experiência humana. Na próxima vez que tiver certeza absoluta de algo que viu, ouviu ou lembrou, pare por um segundo e se pergunte: será que foi realmente assim? Ou meu cérebro está me contando uma história mais interessante que a realidade? E talvez essa seja a descoberta mais libertadora de todas. Aceitar que você nunca terá acesso direto à realidade, apenas às versões editadas e personalizadas que sua mente cria para você. É assustador, mas também fascinante perceber que cada pessoa vive em um universo ligeiramente diferente, construído pelas peculiaridades dos seus próprios processos neurológicos. Seu cérebro vai continuar fazendo tudo isso, criando ilusões, fabricando memórias, editando percepções. A diferença é que agora você sabe. E talvez, só talvez, essa consciência seja o primeiro passo para uma relação mais honesta com o estranho fascinante que vive dentro da sua cabeça. Se este conteúdo te fez repensar algo sobre sua própria percepção da realidade, compartilhe nos comentários qual dessas descobertas mais te impressionou. E se inscreva no canal. Nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais os mistérios da mente humana que a ciência brasileira está desvendando. Até a próxima, e lembre-se, nem tudo que você pensa que sabe sobre si mesmo é realmente verdade. E tudo bem. Essa é apenas mais uma das maravilhas perturbadoras de ser humano. No fim, a maior ilusão talvez seja acreditar que vemos o mundo como ele realmente é.